A Reforma Protestante não foi um movimento uniforme, existia divergência entre os reformadores. Nós vimos, por exemplo, que o Zwinglio e o Lutero divergiam na ceia. E entre os movimentos reformados, aqui no momento, tem aquilo que é chamado de reforma radical. Os reformadores mais ortodoxos, mais clássicos, vão chamar esses radicais de anabatistas pelo fato de que eles não aceitavam o batismo do catolicismo, principalmente das crianças, enquanto são infantes, porque elas não podiam professar a própria fé. E entre esses movimentos anabatistas tinha divergências também. Eles eram considerados radicais, mas dentro do movimento existiam aqueles mais radicais, ainda que por um lado mais extremo. E entre essas pessoas existia uma figura pouco conhecida na história, mas que é interessante nós estudarmos sobre ele, que será o Thomas Müntzer. Sabe-se muito pouco da vida, do nascimento principalmente, de Thomas Müntzer. Sabe-se que ele nasceu numa cidade, uma vila chamada de Stolberg, entre os anos mais ou menos de 1489. Mais tarde ele vai estudar em Leipzig e também em Frankfurt, onde alcança um grau de mestre. Ele era muito dedicado a estudar latim, grego e hebraico. Entre esses estudos, ele também gostava de estudar muito, por exemplo, os livros do Flávio José, que conta a história judaica, e também de Eusébio de Cesareia, que escreveu a história eclesiástica dos primeiros 3 séculos do cristianismo. O foco dele nessas leituras era principalmente os movimentos de profetismo e dos movimentos de revoltas judaicas, também das revoltas cristãs que teve ainda no primeiro século, segundo século também. Essas leituras vai influenciar bastante a vida de Müntzer. Mais tarde ele vai ser ordenado sacerdote e, como na sua formação ele tinha alcançado um bacharelado em Bíblia, ele torna-se pregador católico nas paróquias da cidade, onde ele tem liberdade para pregar. Só que em 1517 ele vai começar a ter contato com os textos, com os discursos de um professor de Wittenberg, que é Lutero. E entre 1517 e 1520 ele troca correspondências com Lutero e ele começa a se inteirar das ideias reformadoras de Lutero. Isso com certeza o influenciou a ponto de ele deixar o catolicismo, romper com o catolicismo. Disse que talvez ele tenha conhecido pessoalmente Lutero em 1519, mas não tem total certeza disso. Houve uma espécie de um debate em uma certa cidade, onde os dois estavam presentes e ali se conheceram. Como Müntzer ele larga a Igreja Católica, Lutero vai ajudar ele a dar para ele uma igreja para que ele possa pastorear. Então ele vai para a cidade de Zwickau e ele vai ser pregador na igreja de Santa Maria. Lá em Zwickau, ele vai ter uma experiência um pouco interessante, porque existia ali naquela cidade, já era uma cidade de cunho reformado, mas também tinha um grupo na cidade que eram chamados de profetas de Zwickau. Essas pessoas eles tinham um lado mais místico, mais voltado para o espiritualismo místico. Então, uma das coisas que eles defendiam, por exemplo, é de que a palavra de Deus era uma espécie de boca muda. O próprio Müntzer, mais tarde, vai escrever algumas cartas para Lutero, falando sobre essa boca muda. Ele também escreve para o próprio Melanchthon, dizendo que eles eram adoradores de uma boca muda, porque esse movimento dos profetas de Zwickau defendiam que Deus, e através também dos textos de alguns místicos, eles vão entender, e o Müntzer vai defender isso bastante, de que Deus ainda fala hoje e fala aos nossos corações. Então eles estavam atrás de uma espécie de uma novas revelações de Deus, de uma nova palavra de Deus, que Deus falava diretamente pela sua própria boca ao seu povo. Então, por conta disso, também eles começaram a ser milenaristas, onde diziam que a era da Bíblia tinha acabado e agora era a era do Espírito. Essa era do Espírito é uma era de novos profetas, onde iam ser a boca de Deus nessa nova geração. E uma das coisas que eles defendiam também era de tentar estabelecer na terra o reino de Deus. E eles eram os profetas dessa última geração cristã, onde estabeleceu o reino de Deus. O Müntzer ele vai se destacar justamente através dessa questão da influência dos profetas do Zwickau, e também ele era uma pessoa muito preocupada com as questões sociais. Ele criticava duramente a Igreja Católica pelo poder da Igreja Católica, pela riqueza da Igreja Católica,
Ele concordava com Lutero, por exemplo. Lutero, certa vez, ele escreveu um texto condenando a avareza do mercantilismo que era praticado naquele tempo. O Lutero ele só foi crítico a essa questão da avareza. Já Minzer achava que esses homens avarentos, assim como a Igreja Católica, na verdade deveriam ser mortos. E ainda o próprio Minzer, em associação com outras pessoas bem radicais como ele, do movimento dos profetas de Zwickau, eles criam uma Liga dos Eleitos. Ela era uma liga, era uma associação secreta que tinha a finalidade de queimar monastérios, queimar também conventos, também levar à morte hereges. Era um movimento realmente muito radical, na verdade até sendo assassinos mesmo. Por conta desse movimento que Minzer toma, ele está se afastando cada vez mais de Lutero. E ele começa agora a divergir de Lutero em algumas coisas. O Lutero começa a divergir bastante dele. Eles trocam inclusive muitas ofensas um para com o outro. Um dos termos que Minzer vai se referir a Lutero é de uma espécie de doutor mentiroso, por conta de que ele já não concorda com algumas coisas de Lutero. E ele chega a criticar Lutero porque Lutero ele era meio que ligado à nobreza, então ele dizia que Lutero se favorecia dessa nobreza. E de fato Lutero tinha os favores realmente do príncipe Frederico da Saxônia. Foi o próprio Frederico, como eu já disse no vídeo anterior, que ajudou bastante Lutero na questão da reforma, de proteger ele, proteger a vida dele. E de fato, então, Minzer critica bastante Lutero, eles vão divergir bastante, mas como ele era muito radical, ele também perde o direito de continuar na igreja de Santa Maria, onde estava em Zwickau. Ele é expulso dessa cidade por conta da radicalidade dele. É quando ele vai para a cidade de Praga também, porque uma das influências que ele tinha para esse próprio movimento de Zwickau vinha dos taboritas. Os taboritas eram uma geração posterior aos hussitas. Lembra John Hus? Os seguidores de John Hus se chamavam hussitas, e teve um movimento radical dentro desses hussitas que eram os taboritas. Então ele vai para a cidade de Praga e ele meio que acha que a cidade de Praga seria a Jerusalém terrestre, onde ele podia realmente pregar os discursos dele, as ideias dele, compartilhava ali com outros taboritas os mesmos propósitos, mas como sempre, a sua radicalidade fecha as portas para ele. Possivelmente ele foi até preso ali na cidade de Praga por algum tempo, mas depois ele é liberto, então ele começa a vagar, não fica fácil de arranjar a igreja para ele, então ele vai depois ser chamado de uma espécie de reformador sem igreja. Mas é principalmente quando ele chega na cidade de Münchhausen que as coisas realmente vão chegar a um certo extremo. Como a mensagem de Minzer envolvia essa questão de estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, onde pregava liberdade, onde pregava principalmente igualdade, né? Igualdade em todos os sentidos, principalmente social. Então, de fato, ele consegue se ligar a esses camponeses, ele passa a ser um apoiador do movimento camponês, coisa que Lutero criticou. Melâncto, quando ele vê que as coisas estão realmente muito difíceis com os camponeses, ele pede para Lutero tentar intervir, e Lutero escreve aos príncipes da Saxônia dizendo que a qualquer incitação, qualquer revolta que pudesse ter, os príncipes tinham o direito da espada. Lutero defende isso. Então é quando de fato realmente os dois não se entendem mais. O Minzer se torna não só apoiador dos camponeses, mas ele vai se tornar um líder dos camponeses. Então eles montam um grupo grande de pessoas lá em Münchhausen e eles vão para uma outra cidade fazer uma batalha contra os príncipes da Saxônia para poder dominar aquela região que é chamada de Frankhausen. Nem Minzer e nem os camponeses têm experiência nenhuma com batalhas. A maioria deles nem armas tinham, eles tinham só os
utensílios da lavoura, né? Enfim, o próprio Minzer também nunca tinha pego em arma, essas coisas todas. Diz que quando ele foi para a batalha, ele foi com uma Bíblia, uma bandeira de um arco-íris. Essa bandeira do arco-íris representava a paz que Deus ia estabelecer quando você tem lá no Gênesis aquele texto que fala sobre que Deus estabelece o arco-íris para mostrar essa paz que ele estava trazendo ao mundo. Então o Minzer se apropria desse emblema do arco-íris para poder colocar de que eles iam ser vencedores. Deus ia estabelecer a paz ali naquele lugar e estabelecer ali o seu reino também. E também está com a espada na outra mão, mas de fato ele nem era um bom guerreiro. E por conta disso, mesmo juntando um grande número, a estimativa é entre 7.000 a 10.000 camponeses saíram para essa batalha, com um número um pouquinho menor do exército dos príncipes, mas essa batalha ela foi trágica. Dizem alguns historiadores que do exército dos príncipes só morreu 6 pessoas, enquanto que dos camponeses morreu mais ou menos 5.000 pessoas morreram. O restante eles resolveram fazer uma trégua e assim acabar com essa guerra. Mas Minzer ele sofre nessa batalha. Ele é capturado nessa batalha, ele é preso, torturado e depois é decapitado. Isso aconteceu em 27 de maio de 1525, na cidade lá de Frankenhausen. E assim termina a vida desse reformador radical. Agora, no século XX, Ernest Bloch vai escrever um livro sobre Thomas Minzer e vai chamar ele de o teólogo da Revolução, por conta de ele ter essas pretensões revolucionárias de querer estabelecer uma igualdade econômica e social entre as pessoas e ter esse discurso muito duro contra os poderosos, contra os exploradores. Esse é um dos pontos que nós podemos aprender com Thomas Minzer. Claro, procurando o equilíbrio, não o extremismo como ele fez. Assim como Lutero, Calvino, Zwingli, os pré-reformadores, também podemos aproveitar alguma coisa desse reformador que foi também importante para a história da Igreja Cristã. Com esse vídeo nós encerramos essa pequena série da Semana dos Reformadores. Outros vídeos virão sobre outros personagens importantes da história da Igreja, importante também da Reforma Protestante. E eu peço que você continue acompanhando, se inscrevendo nesse canal, clicando no sininho que vai sempre informar vocês quando tiver vídeos novos. E se você acompanhou toda a série e gostou, nos ajude, compartilhe também com as pessoas, curta e assim o YouTube vai saber que esses vídeos são bons e podem assim ser apresentados para outras pessoas. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.